Olá a todos, eu sou a Taine e essa daqui é a Mariana e estamos hoje aqui no PetCast Saúde, organizado pelo Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, que une o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Nessa primeira temporada, traremos 5 episódios com temas relacionados à equidade no âmbito do SUS. Além do PetCast Saúde, que oferece suporte em áudio e vídeo, temos o PetBook Saúde, que aborda os mesmos temas com uma linguagem diferente para atingir diversos públicos. No primeiro episódio de hoje, vamos falar sobre a sororidade como ferramenta de apoio para as mulheres. E para uma conversa tão especial, convidamos a professora e coordenadora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, doutora Luana Tonin. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Muito bem-vinda, meninas. professora. Muito obrigada, é um prazer e uma honra, né, estar aqui neste momento, né, nesse projeto tão importante com impacto social, né, e com as minhas ex-alunas de Saúde da Mulher, eu fico mais feliz ainda de dividir esse momento. Muito obrigada. Professora, para começar, quando falamos em sororidade, muitas pessoas pensam apenas em amizade entre mulheres, mas o conceito ele é muito mais profundo, né? Sim, é isso mesmo, Taine. Então, a palavra sororidade, ela vem do soror, né, uma palavra do latim, né, que significa irmã. Mas são ações que vão muito além só do conceito da amizade, né? Elas são ações que transmitem, né, um impacto político, que vão além somente da amizade. Elas envolvem o conceito de empatia, de ações sociais e políticas, né, que transmitem essas ações nos locais, nos âmbitos onde estamos atuando, e que de fato transmitem ações positivas, né, e de impacto para essas mulheres. Bom. Hoje a sororidade, como você disse, ela representa um compromisso ético e político, né? A partir de ações que a gente tem, como elogios, apoio para essas mulheres, ter empatia, né? E pensando nisso, em profissionais de saúde, em cargos em níveis altos, existe uma competitividade, não existe? Eu acho que, como você falou, sororidade, são ações que vão além somente exclusivamente da amizade ou de transmissão do elogio, né? Você tem um impacto político, né, ético e político por meio dessas ações. Essa competitividade, eu acho, Mari, que você comentou, o espaço, a sociedade, né, como estamos organizados, uma estrutura patriarcal, né, e que muitas vezes a gente consegue observar essa competitividade entre as mulheres, às vezes até de forma intrínseca, né? Sem querer. A composição como a sociedade ela se encontra, ela faz com que crie esse ambiente, né, de competitividade, que deixa a gente muito triste, né? Quando a gente observa o machismo, muitas vezes vindo da própria mulher, que é pouco falado também sobre isso, né? Então, quando você tem um espaço, né, em que você tem competitividade, às vezes até por uma estrutura que gera uma certa competição pela produtividade, você faz com que você tenha esse espaço mais competitivo entre as mulheres, né? Uhum. Perfeito. E nesse sentido, né, que a professora estava comentando, como é que você vê a sororidade dentro do SUS, por exemplo? Eu acredito que são espaços em que, quando você tem, por exemplo, uma mulher numa estrutura de liderança, ela cria espaços de um ambiente seguro, né, no espaço do trabalho em que ela se encontra, em que você tem várias gerações, né, um espaço intergeracional, por exemplo. Você tem uma mulher que já passou por determinadas situações e que vai transmitir aquilo que deu certo, quais foram os desafios, as conquistas dentro desse ambiente. E é importante também que nós, mulheres, reconhecemos aquelas que vieram antes de nós, né? Somos quem somos hoje graças às mulheres que vieram antes, né? As conquistas que elas tiveram. E as mais jovens também, elas têm muito a contribuir também com esse espaço, né? Seja pela troca de experiências, da mentoria, mas também do apoio, às vezes, tecnológico, de inovação, né? Então, quando você tem essa troca entre saberes, entre mulheres, e que elas se apoiam entre elas, que vai muito além só do elogio, mas também de ações
que você vai perpetuando, você faz com que as pares que convivem entre você também almejem chegar naqueles espaços de liderança e que muitas vezes sempre foram ocupados por homens, por exemplo, né? E um incentivo também, né? É o fato de elas estarem num cargo de liderança, elas estarem ali, é um incentivo para que outras também consigam. Exatamente, né? Você criando um espaço seguro, né? De apoio, de segurança psicológica, moral, né? Você cria exemplos, né? E faz com que as outras mulheres, as outras pares que estão contigo no ambiente de trabalho se fortaleçam para almejar esse cargo, né? Enfim, de liderança, né? Uhum. E qual é o risco de falarmos de sororidade sem considerar as outras desigualdades, como o racismo, o classicismo, a transfobia, por exemplo? E acho que essa é uma fala muito importante, Mari. São grupos, né, populacionais que por muitas vezes foram marginalizados e silenciados, né? Então, quando você não inclui, né, o racismo, transfobia, né, as questões de gênero e de igualdade, você corre o risco de apagar, né, de não incluir. Então, é importante que você coloque em pauta essas discussões para que também haja, né, esse fortalecimento e ações que sejam factíveis de realizar, né, a translação, né, do conhecimento e da mudança, né? Você acredita que o fortalecimento das redes de apoio entre mulheres, ela pode gerar mudanças institucionais? Eu acho que vai além exclusivamente do fortalecimento da rede, né? Quando você tem mulheres que se apoiam umas às outras nas ações e que, de fato, essas ações do seu ambiente do dia a dia haja esse fortalecimento da rede, você pode fazer uma representatividade coletiva, né? Em que quando você tem mais mulheres ocupando, né, espaços de liderança, você pode, inclusive, realizar uma reparação histórica, né? Cargos, como eu mencionei anteriormente, que eram ocupados exclusivamente por homens, ou, na sua grande maioria, por homens, você tem uma reparação histórica, né? Um fortalecimento social, político e coletivo também, né? E você possibilita também que esses grupos considerados minorias, né? Como a gente já falou antes da questão do racismo, da homossexualidade, né? Você cria um ambiente de discussão, de fortalecimento para que haja, né, mudança nesses ambientes, né? E agora, como você mencionou, a reparação, né? Esse reconhecimento entre as mulheres, né? Ele gera uma reparação, né? Histórica, com certeza. Uhum. E para quem quiser aprofundar ainda mais essa conversa, lançamos um material digital que é o Petbook Saúde. Nele trazemos reflexões sobre como a sororidade pode ser aplicada na prática, principalmente no ambiente do SUS. Então, a gente gostaria de agradecer você, professora Luana. Muito obrigada por trazer seu conhecimento e enriquecer a nossa conversa, né? É um grande apoio que você traz para as outras mulheres, trazer essas informações. A gente incentiva todas a conhecer um pouco mais, como a Taine já falou, do Petbook. E a gente agradece demais a sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, né? Como eu falei anteriormente, é um prazer e uma honra, né, participar desse momento. De um projeto com um impacto social tão importante e ao lado de outras mulheres também. Então, muito obrigada. Muito obrigada, prof. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Compartilhe esse episódio com outras mulheres incríveis da sua rede. E se quiser mandar sugestões ou comentários com a gente pelo Instagram, PetSaudePucPR, ou pelo e-mail praticasformativas.pet@gmail.com. Até o próximo episódio do PetCast Saúde.